Agora na Rádio Nova. Programa A Verdade dos Fatos. Papo Reto com Ellen Barca. Agora são pontualmente 12 horas, começando mais um programa Papo Reto. Hoje eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o endocrinologista Dr. Rafael Radaeli. E o nosso assunto, como não poderia deixar de ser, é obesidade. Quem é que não ganhou peso durante esse período de pandemia, né? Em casa o dia inteiro, ansioso por conta dessa situação, criança em casa, aí criança em casa precisa fazer uma coisinha diferente, um bolo, um bolinho de chuva, e aí vai, né? Os quilinhos vão chegando. Doutor Rafael, boa tarde. Boa tarde, Ellen. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Nova. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e vamos conversar de obesidade, do que você quiser conversar na próxima meia hora. Obrigado pelo convite. Nossa, a gente tem um prazer enorme em receber o senhor aqui, o pessoal gosta muito aqui, né, das suas entrevistas. Bom, eu quero saber então com relação a isso. No seu consultório, doutor, o senhor já sentiu esse público que perdeu um pouquinho do controle sobre o peso? Devido à pandemia? Não tenha dúvida, né? Essa é uma das consequências da pandemia. Por tudo isso que você explicitou no começo da entrevista, as pessoas estão mais em casa, com menos atividade física, comendo de forma não adequada, sofrendo pelo estresse da ansiedade ao qual a gente está sendo submetido devido à pandemia. Lembrar que a gente está vivendo nós estamos vivendo uma era de incertezas, nós estamos num estado de exceção por completo em tudo que a gente está vivendo. Então, a pandemia tem as consequências de vida, da tentativa da preservação de vida, tem as consequências econômicas, com todo mundo tendo mais dificuldade financeira, todo mundo com dificuldade de ganhos, de sobrevivência. E existem as consequências biopsicossociais relacionadas às outras doenças. As pessoas estão mais ansiosas, as pessoas estão mais deprimidas, as pessoas estão comendo de forma inadequada. Com isso, as pessoas estão ganhando peso, os pacientes que são diabéticos estão com seus controles da glicemia piores, os pacientes que são hipertensos estão controlando pior a sua pressão. Então, a gente tem vários aspectos da pandemia que podem ser comentados e estão diretamente relacionados à nossa saúde de uma forma geral. Na verdade, era nisso que eu queria entrar. Às vezes, a gente ouve muito assim, para de frescura, você não está gorda, não, vai, vem comer, come esse docinho aqui, isso aqui faz até bem, né? Você está aí, triste, de repente, come e fica feliz, né? Cara feia para mim é fome, hein? Gente, nós não estamos falando de questão de vaidade, nós estamos falando de saúde. O doutor acabou de falar diabetes, pressão alta, colesterol, né? E outra coisa, por que pessoa idosa, pessoa diabética e pessoa com pressão alta, ela é grupo de risco com relação à Covid, doutor? Bom, o primeiro conceito que a gente precisa pôr é que obesidade não é escolha, obesidade é doença, tá? A obesidade é muito mais do que o simples ato de comer bastante e não fazer exercício. As nossas emoções influenciam nos nossos hormônios, que influenciam na nossa busca pela comida. Então, a gente sofre uma série de influências do estresse, das atividades do dia a dia, que levam a gente a procurar comidas mais ou menos palatáveis. Então, os ouvintes precisam entender que a obesidade não é escolha. Ninguém fica com o peso que quer porque quer. A obesidade é doença e precisa ser tratada com um médico adequado, com um nutricionista adequado, com atividade física adequada, no intuito de que ela possa ser combatida. Dá horas e horas de discussão, horas e horas de fala, mas se quem estiver ouvindo a gente escutar que a obesidade não é escolha e entender que a obesidade é doença, que tem uma série de fatores envolvidos, eu já vou ficar bastante feliz. A obesidade, o diabetes, a hipertensão, são todos fatores de risco para uma evolução pior em relação à infecção do coronavírus. Basicamente, todas essas doenças ela têm um estado inflamatório
dentro da sua fisiopatologia. O nosso corpo fica inflamado. E quando você tem uma infecção pelo coronavírus, as pessoas que evoluem de forma pior fazem o que a gente chama de tempestade inflamatória. Então, aquela reação local no pulmão se perpetua para todo o corpo. Então, se você já tem um estado inflamatório prévio por obesidade, por diabetes, por pressão alta, o ato de você entrar em contato com o vírus pode fazer com que o vírus perpetue essa reação inflamatória de uma forma inadequada e que você evolua de uma forma mais grave em relação à doença. Tá, uma outra questão que a gente pode levantar aqui é que às vezes tem gente pensando assim, mas fulano não tinha nada, era saudável e morreu. Gente, mas nós estamos falando não de exceções, nós estamos falando de regra. E via de regra, essas pessoas com maior número de problemas e comorbidades relacionados à saúde estão sim num grupo de risco. Agora, outra questão, doutor. Muita gente diz assim, não, você tem que se aceitar. Né? Você é gordinha, mas você é bonita. Se aceita, vai numa loja de roupa plus size, compra uma roupa bem bonita e fica bem com você. Se aceite. E outra coisa, olha, eu fiz todos os meus exames, eu estou acima do meu peso, com sobrepeso, ou até gorda mesmo, na questão de obesidade, e meus exames deram todos ok. O fulano é magrinho e está doente. Então, se aceita. Tem isso. Tem isso, mas não é o correto, né? Porque aí existe o conceito de se existe obesidade saudável, que seria o paciente ser obeso e ter os exames normais. Não existe obesidade saudável. Os estudos científicos recentes mostram que, impreterivelmente, os pacientes que são obesos, no decorrer da vida, se nada fizerem para melhor controle do peso, eles irão desenvolver alguma patologia relacionada à obesidade. Quais patologias? Pressão alta, diabetes, gordura no fígado, apneia do sono, que é o ato de roncar, nas mulheres, ovário policístico. Então, o conceito de obesidade saudável não existe, tá? Que, impreterivelmente, em algum momento na vida, o paciente obeso vai desenvolver uma comorbidade relacionada à doença chamada obesidade. O que existe, o que dá para falar é que naquele momento da presença dos exames, a obesidade está controlada. Controlada quer dizer, você não tem uma doença naquele momento relacionado à patologia. Mas todo paciente que é obeso, que está acima do peso, necessita de reeducação alimentar, de prática de atividade física e o tratamento médico adequado no intuito de perder peso. Tá. Outra coisa, com relação aos homens, geralmente a gente ouve assim falar que as medidas da circunferência abdominal, elas são muito preocupantes quando elas estão acima da média, principalmente nos homens que têm risco de infarto. E a gente vê muito homem, doutor, com os bracinhos fininhos, com as canelinhas finas, bunda seca, mas barrigudo, com aquela barriga gigante e papada. E aí, isso também é arriscado? E o que tem a ver a circunferência abdominal com o risco de doença do coração, ataque cardíaco, infarto? Perfeito. Então, assim, existem dois tipos de gordura, de uma forma geral. Existe uma gordura que fica no tecido, por exemplo, no glúteo, que não é uma gordura ruim. As mulheres tende a ter uma obesidade mais concentrada no bumbum. Essa gordura que fica no bumbum, ela não é ruim, tá? De uma forma geral, ela não é prejudicial. Mas existe uma capacidade do tecido gorduroso de se expandir. Então, você vai acumulando gordura no bumbum, tem uma hora que não consegue mais acumular gordura no bumbum. Aí ela vai para as pernas, para o quadril. E vai para a barriga. Então, a obesidade da barriga, que a obesidade abdominal, é quando a gordura começa a adentrar aos tecidos por dentro do corpo. Então, essa gordura na barriga, ela pode pegar o fígado, pode pegar o coração, pode pegar o pâncreas. Então, tudo isso gera um maior risco daquelas doenças que eu disse anteriormente e gera um maior risco de doença cardiovascular, das pessoas infartarem decorrência da
do acúmulo da gordura intraabdominal, que essa gordura intraabdominal, ela que pega... fica na barriga, né? Dentro da barriga, ela pega os órgãos que estão dentro do nosso corpo, aumentando o risco de ter doença do coração por essa gordura. Tá, mas e quando o homem fala assim, não, eu não tô gordo não, só que é barriga de cerveja? Não é, tem, né? isso? Não, tem, do dia a dia sim, mas a gente tem marcadores de avaliação clínica da gordura intraabdominal. Então, na grande maioria das vezes, em consulta de obesidade, a gente vê se o abdômen do paciente é um abdômen, a gente mede a circunferência abdominal, existe um ponto de corte que varia a depender da raça, se o paciente é caucasiano, se o paciente é japonês, mas de uma forma geral, uma circunferência abdominal elevada está relacionado ao risco de ter gordura intraabdominal, que é um marcador de risco para doença cardiovascular. A barriga de cerveja, a barriga de excesso de alimentação, a barriga de... Pode ser qualquer etiologia. Ter barriga não é sinônimo de que você está bem. Ter barriga é sinônimo que você tem que se cuidar. O ato de tomar cerveja é um ato socialmente aceito pela maioria da nossa sociedade, mas ele é um parâmetro que ajuda no acúmulo de gordura intraabdominal e aumenta o risco de doença cardiovascular se usar a cerveja de forma inadequada ou consumir mais do que é recomendado no dia a dia. Então esse papo de um homem sem barriga, um homem sem história, realmente pode ser verdade, porque ele talvez não tenha história para contar, né? Porque de repente ele vai ter um infarto aí e morrer. Precisa de avaliação clínica, tá? A gente não pode, pelo fato de ser um hábito socialmente ou culturalmente aceito, a gente não pode aceitar isso como normal. A cultura ela evolui e a gente precisa ter um acompanhamento médico adequado para saber até que ponto aquela circunferência abdominal elevada não é um indício de ter gordura intraabdominal e que essa pessoa não está tendo risco aumentado de ter doença cardiovascular por esse hábito socialmente aceitável, mas no caso do paciente está em níveis inadequados, digamos assim. Doutor, o senhor acredita que a cultura ela é uma grande inimiga da gente nesse sentido? Porque antigamente, mas muito antigamente, as mulheres gordinhas eram as mais bonitas. Tanto é que a gente vê as estátuas, né, gregas, a gente vê aquelas mulheres cheias de dobrinhas, e era lindo, né? O homem também. Depois veio aquela cultura da magreza. Não, você tem que ser magro, você tem que ser magro. Mas houve um tempo, e não faz muito não, em que as pessoas achavam que quem era muito magro estava doente. Tanto é que eu lembro que toda vez que eu engordava, minha avó dizia para mim assim que a avó gosta de te ver, forte, sacudida. A pessoa tem que estar assim, tem que estar forte. Olha os bração dela, eu ficava tão irritada, tadinha, ela nem sabia. Mas, né, era uma coisa que deixava a gente mal. Mas e agora, como é que a gente faz para voltar? Porque a gente parece que ficou com aquela coisa de que tá gordinho é ter saúde. Na verdade, assim, Ellen, a obesidade... culturalmente falando, a gente precisa entender algumas coisas. Quando a gente estava na época das cavernas, ninguém era obeso porque não tinha comida suficiente para ninguém ficar comendo toda hora. Então, eu era um homem das cavernas, eu saía para caçar, matava um bicho, comia que nem um desesperado, e porque eu não sabia quando ia ter comida outra vez. Tá? Então, evolutivamente, a gente pegou um gene que a gente chama de gene poupador de energia, que ajuda com que, nesse atual momento, a gente conserve energia. Mas também não tinha açúcar, então, não tinha farinha branca. Então, associado ao momento de que estamos num ambiente obesogênico, a gente tem comida disponível a hora que quiser, do momento que quiser, do jeito que quiser, em qual preparação quiser, seja farinha branca, seja gordura, seja porque... Açúcar, né? Seja porque
a pessoa fica na casa da avó e a avó acha que precisa dar bastante sustância para aquela criança que está lá na casa dela, e aí a criança começa a ganhar peso porque fica na casa da avó e a avó acha que precisa dar sustância bastante para a criança. Então, são todos fatores envolvidos relacionados ao ganho de peso. Eu acho que, independente das culturas às quais a gente é submetido, seja a ditadura da magreza, a ditadura do gordinho, a ditadura de qualquer situação, a gente precisa ter um negócio chamado equilíbrio e ter ciência, buscar estudo para saber qual é a melhor conduta em relação àquela pessoa naquele momento. Tanto a obesidade é doença, ou como uma situação complicada, que você tem conflito até na hora de tratar. Você tem um nutricionista que fala, não come carboidrato. Aí você tem um nutricionista que fala, não come gordura. Você tem um nutricionista que fala, só come proteína. Então, a partir do momento que você tem muita opção disponível, fica-se com a sensação de que realmente é uma doença e que essa doença a gente ainda não descobriu a cura. Porque você tem muita gente defendendo coisas e perceba que a nossa população, de uma forma geral, hoje só aumenta a obesidade. Você não tem diminuição dos índices de regressão, você vê as pessoas estão ficando cada vez mais obesas. Então, você tem um ambiente que é propício e tem muita gente propagando curas de uma doença que não existe. Então, a partir do momento que você coloca várias alternativas e não consegue emagrecer a grande maioria da população, prova que é uma doença complexa que precisa ser tratada com inteligência e com muita conversa, muito diálogo, para entender que a obesidade não tem um fenótipo só e que você está na frente de uma pessoa que é obesa e que tem os seus conflitos sociais, que tem a sua história familiar, positiva ou não, de obesidade, que trabalha, que precisa cuidar do filho, ou que é divorciado, ou que está brigando por causa de emprego, porque perdeu o emprego pelo coronavírus. Então, é muita variável influenciando a pessoa com aquele peso. Então, o peso é só uma consequência das várias variáveis que precisam ser avaliadas de uma forma geral. Então, tem que avaliar a cultura da pessoa, o que a pessoa gosta de comer, o que é palatável para a pessoa comer, tentar modificar o estilo de vida e lembrar, assim, eu sempre preconizo isso com as pessoas. Quem está tratando a obesidade, a meta não é ficar magro, a meta é perder uma quantidade de peso para diminuir o risco de doença. Então, eu preciso perder 50 quilos. Não, você precisa perder 5% do seu peso para diminuir o risco de você ter doença. E depois a gente vai manejando conforme as peculiaridades, a fase da vida da pessoa. E, de uma forma geral, é por aí a conversa. Então, é assim que se trata uma doença. Então, você que está aí obeso, você está doente e precisa de tratamento. Agora, aí a pessoa fica confusa. Mas a minha vizinha fez uma dieta e aí ela emagreceu 20 quilos. Só que eu fiz a mesma dieta e não consegui emagrecer. Como pode? É a famosa individualidade que eu tava dizendo anteriormente. Existem várias situações que são preconizadas. Você precisa entender que existe um mercado de tratamento de obesidade. A minha dieta é melhor que essa, esse médico é melhor que essa situação é melhor que essa, e as coisas são, na verdade, de um jeito que existem pessoas que respondem melhor a um tipo de dieta, existem pessoas que respondem melhor à prática de atividade física com dieta, tem gente que responde melhor a uma medicação para perder peso, tem gente que responde melhor a uma outra medicação para perder peso e não aquela que eu prescrevi para a vizinha. Então, é tudo muito influenciado, mas as pessoas são individuais. Não existe uma receita de bolo de que o tratamento vai dar certo para todo mundo. Não existe isso. Se fosse, a gente não teria tanta gente obesa hoje na cidade, no país e no mundo. Então, as pessoas são individuais dentro de um contexto, e que não é o que uma dieta funcionou para um vai funcionar para outro, não é porque um remédio funcionou para um vai funcionar para outro. Então, tudo isso precisa ser muito estudado, muito pormenorizado, tudo muito individualizado no intuito de propiciar o melhor bem-estar para a pessoa. Tá, então 2 perguntas com relação a isso que o senhor falou. Remédio. Existe algum medicamento no mercado que realmente ajude no emagrecimento?
E outra, cirurgia bariátrica, ela resolve mesmo? Porque eu já vi gente que fez cirurgia bariátrica e que voltou a ficar gordo. Como assim, se o estômago diminuiu e não cabe mais o que cabia? Boa. Temos 3 remédios disponíveis de forma oficializada pela Anvisa para tratar a obesidade no país. A sibutramina, o Orlistat e a liraglutida. São 3 substâncias com 3 mecanismos de ação completamente diferentes e que têm suas indicações e contraindicações e devem ser prescritas originalmente pelo médico. Os preços são variáveis, então lembrar que não adianta eu prescrever um remédio que custa R$550 para uma pessoa que ganha um salário mínimo, que ela não vai fazer uso da medicação. Então, voltando ao conceito de individualização. A cirurgia bariátrica, ela é uma opção para o tratamento da obesidade, mas a gente sempre diz que a cirurgia bariátrica não cura a obesidade. A obesidade se mantém, o tecido adiposo continua ali. Se você voltar a comer por qualquer motivo, a célula, o tecido gorduroso, ele pode aumentar de tamanho, pode hiperplasiar, que a gente fala. Então, a célula gordurosa, ela não morre com a cirurgia bariátrica. Então, a cirurgia bariátrica, ela garante que você fique magro, mas ela não garante que você permaneça magro. Porque se você voltar a comer, voltar a não fazer exercício... Mas não cabe, doutor, o estômago ficou pequenininho. Como que vai engordar? Cabe, na verdade cabe. Isso é uma discussão que foge ao horário, nós vamos ficar horas e horas aqui discutindo, mas conforme as curvas de reganho de peso, depois de um tempo da cirurgia bariátrica, aparentemente existe uma tendência de reganho de peso e aquele estômago que é inicialmente num tamanhozinho parece que fica um pouquinho maior do que devia para algumas pessoas. Então, existem algumas opções terapêuticas de fazer plasma de argônio no estômago para voltar a diminuir o tamanho, dar ponto, uma série de opções terapêuticas aí, mas fica o conceito. A cirurgia garante que você fique magro, ou indica que você fique magro, mas não garanta que você permaneça magro. É muito comum, por exemplo, os pacientes operam, ficam 2 anos magro, aí de repente separa do marido ou da esposa porque ficou muito magrinho e ficou mais serelepe aí, separa e aí de repente arruma uma briga judicial, começa a ficar meio deprimido, começa a tomar antidepressivo, aí engorda tudo outra vez porque o antidepressivo engorda. Só que começa a tomar o remédio pelo psiquiatra e o psiquiatra não dá muita bola porque o paciente já fez a cirurgia bariátrica e acha que não vai reganhar peso, e aí o próprio remédio que o psiquiatra prescreveu faz com que a pessoa reganhe peso. Então, assim, aí fica difícil. Tratar a obesidade não é fácil. São muitas variáveis embutidas que dá horas e horas de conversa, e que se a gente ficar conversando aqui as próximas 5 horas, você vai arrumar pergunta para mim as próximas 5 horas de situações de dia a dia, de que fala, olha, não tem muita lógica. Então, assim, fique com o conceito que a obesidade é doença, a cirurgia bariátrica é uma opção para tratar a obesidade que a gente chama de obesidade mórbida, quando tem um IMC acima de 40 ou um IMC acima de 35, com as doenças associadas. É uma opção terapêutica, está com o seu uso em crescente. O Brasil tem feito cada dia mais cirurgias bariátricas, mas não garante que você fique magro para o resto da sua vida. A gente sempre preconiza, a gente já veio fazer... Não, peraí. Então, você emagrecer não está no remédio ou numa questão de tratamento, inclusive cirúrgico, está na cabeça. A cabeça está sempre influenciando em tudo, né? O centro da nossa fome é o hipotálamo. O hipotálamo é uma região que fica no cérebro. Então, que sofre influência das emoções, sofre influência de sinais que vêm do intestino, que são alterados durante a cirurgia. O nosso centro da fome é no hipotálamo, é no cérebro. A doença, a obesidade, ela é predominantemente cerebral. Não é o ato de comer, o ato impulsivo, as emoções influenciam diretamente no nosso comportamento alimentar. Tá, então antes de terminar, que está acabando, já falei, Já? falei.
Eu não falei, ele falou, nossa, mas meia hora direto, sem intervalo, olha, ela está acabando. Eu nem cheguei ainda. Eu avisei que ia ser rápido. A pergunta é, eu já havia ouvido falar sobre um hormônio que ele é liberado quando a gente faz exercício, né? Esse hormônio. E ele traz uma sensação de felicidade, né? E que por isso era muito bom fazer exercício, independente de busca de corpo perfeito e tal. Só que eu ouvi agora uma outra questão, um outro tipo de hormônio, que quando você faz exercício é liberado e ele ajuda você a não se infectar com o coronavírus. Procede essa informação? Sim, procede. O hormônio da felicidade, que dá prazer relacionado à prática de atividade física, são as endorfinas. Isso já está completamente documentado. E tem um estudo recente de um outro hormônio chamado irisina, que também é liberado pelas células musculares durante a prática de atividade física, que, de uma forma geral, por aqueles mecanismos inflamatórios que eu falei no começo da entrevista, essa irisina teria efeitos anti-inflamatórios que bloqueariam a propagação do vírus quando a gente adquirisse o vírus, então impediria da gente de ter as formas mais graves. Então, como forma de prevenção do coronavírus, fica a recomendação de uma boa alimentação, fazer exercício físico mantendo o distanciamento social e usando máscara, dormir de forma adequada, que também o sono inadequado aumenta a chance de obesidade, e dessa forma fazer com que a nossa imunidade fique íntegra, diminuindo a chance da gente pegar esse maldito bichinho aí que está andando. Então, só para encerrar, eu queria que o senhor falasse a respeito dos exercícios, né? Porque às vezes a pessoa está em casa, ela está gordinha, né? E tem aí a dificuldade, por exemplo, de fazer exercício. Eu estou velha, como que eu vou desse tamanho para uma academia? Eu não aguento. Pega uma bicicleta. Não, eu não sei andar de bicicleta. Vai caminhar. Não, mas onde eu vou caminhar? Eu tenho que comprar tênis. Ir sozinho também. Quer dizer, o que é essa pessoa que a gente sabe, essa dona de casa, cheia de responsabilidade, que, aliás, costuma dizer assim, gente, o tanto de exercício que eu faço trabalhando nessa casa, só para te dizer, isso não conta, viu? O que essa pessoa pode fazer, doutor? Eu, como pessoa, ou na verdade estudando sobre o assunto, eu sou da turma de que eu acho que tem que fazer exercício independente de qualquer situação, pois a atividade física é o único hábito que comprovadamente diminui o risco da gente morrer por qualquer situação. Então, a atividade física, ela melhora a obesidade. Mas eu não perdi nada de peso. Você vai ficar menos inflamado se você fizer atividade física, como eu disse do hormônio agora há pouco. A atividade física tem efeitos anti-inflamatórios, melhora o controle da glicemia, melhora a pressão, e é o nosso único ato do dia a dia que diminui o risco da gente morrer por qualquer situação. O ato da atividade física é o melhor antidepressivo que existe no mundo. Ele ganha de qualquer antidepressivo, qualquer remédio, qualquer coisa, justamente pela liberação das endorfinas que você disse em pergunta anterior. Então, eu sempre digo que a atividade física precisa ser que nem escovar dente. Todo dia, independente de qualquer coisa, você precisa fazer no intuito de que você se melhore metabolicamente por dentro de uma forma geral. Nem que for um pouquinho. Nem que for um pouquinho. Mas eu não faço nada. Vou fazer 15 minutos, vou ter o hábito de 15 minutos, depois eu vou subir para 30, para 45, depois para 60. O que não dá para aceitar é que a gente seja completamente sedentário diante de tantas doenças às quais a gente é exposto pela não prática de atividade física. A gente vai ter resultado milagroso para tratar a obesidade só fazendo exercício? Não. A gente vai ter resultado milagroso para qualquer situação só fazendo exercício? Não, mas o exercício físico ajuda em todas as suas situações de vida. Todas. Por exemplo, existem estudos científicos que comprovam que quem faz atividade física, você acaba de fazer exercício. O ato de você fazer exercício ajuda você a escolher melhor o alimento que você vai comer depois de você fazer exercício.
Você tem uma capacidade de entendimento de que você fez exercício, você gastou caloria, que você vai escolher melhor aquilo que você vai comer para não prejudicar o exercício que você fez anteriormente. Verdade, eu já senti isso na prática. Dá para discorrer isso horas e horas também, mas fica como recomendação, como hábito de vida para todo mundo aí. Tá certo. Doutor Rafael Radaeli, endocrinologista, eu quero agradecer a sua presença, as suas informações, esclarecimentos, e vamos torcer aí, né, para que esse vírus, essa pandemia passe logo, que consigamos aí a cura através de uma vacina, e enquanto isso não acontece, vamos fazer tudo direitinho que já ajuda, né? É isso aí. Obrigado pelo convite, todo mundo se cuidando. A epidemia está longe de acabar, mas dentro das nossas possibilidades, ter hábitos de vida adequados nos ajudam a enfrentar melhor a situação. Até uma próxima oportunidade. Bom almoço para todo mundo. Valeu. Tá certo. Boa tarde. Até amanhã.